Eu vos saúdo a todos na paz do Senhor Jesus Cristo. Te convido para fazermos menção da palavra do Senhor, a Bíblia Sagrada, palavra digna de toda aceitação. E vamos fazer menção aqui na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. O apóstolo Paulo, um homem que teve uma extensa experiência com o Senhor, e ele teve bastante cuidado em transmitir a palavra do Senhor. Ele teve bastante zelo por conduzir esta palavra às igrejas, que estava na responsabilidade dele. E isso nos serve de experiência para os nossos dias, para que nós possamos, assim, também termos cuidado em transmitir estas palavras, porque a palavra do Senhor ela é viva, ela é santa, poderosa. A Bíblia Sagrada diz que a palavra do Senhor é purificada 7 vezes. E vamos fazer menção aqui no capítulo 5, verso 17 e 18, da segunda carta aos Coríntios, que o apóstolo Paulo diz: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo para com Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Bendito seja o Senhor. Por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, o Espírito de Deus tem nos revelado a sua palavra, e o Senhor nos deu o ministério da reconciliação por meio de Jesus Cristo, para que possamos, por meio desta palavra, conduzir pessoas à reconciliação com o Senhor Jesus Cristo e ter o direito de salvação e vida eterna, pois toda a humanidade precisa de fazer esta reconciliação, aceitando Jesus como seu Salvador e Jesus conduzindo ao Pai, reconciliando com Deus para o perdão dos antigos pecados e tornar-se nova criatura na presença do Senhor, com direito de salvação e vida eterna, com direito de filho de Deus por adoção de Jesus Cristo. Esta é a vontade do Senhor, que todos reconheçam essa dádiva que Deus dispensou do céu por meio de Jesus Cristo ali no Calvário, para nos trazer direito de salvação e vida eterna. E veja que o mesmo apóstolo Paulo, escrevendo uma carta ali aos Colossenses, na cidade de Colosso, ele faz algumas advertências que servem para os nossos dias, e ele diz para os irmãos, no capítulo 3, verso 12 a 14, ele diz: reveste-vos, pois, como eleitos de Deus, santos, amados de entranhas, de misericórdia, de benignidade, suportando-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazeis vós também. E sobre tudo isto, reveste-vos de caridade, que é o vínculo da perfeição. Veja que o apóstolo Paulo, com uma extensa experiência com o Senhor, ele escrevendo ali às igrejas que estavam na responsabilidade dele, ele levava estas palavras de ensinamentos, ensinando os irmãos a maneira de se comportar na presença do Senhor, como tratar uns aos outros e como viver em comunhão com liderança, com irmãos. E estes ensinamentos, eles são bastante úteis para nossos dias, pois nós estamos nos dias difíceis, principalmente depois desta enfermidade que se alastrou pela terra. A igreja está sofrendo algumas dificuldades, alguns distanciamentos, e com certeza isso vai gerar algumas dificuldades para o rebanho
e é necessário estarmos atentos, porque os dias são trabalhosos e o inimigo das nossas almas, ele trabalha nessas brechas. E é preciso que haja, sim, mais cuidado da nossa parte para que nós estejamos, assim, intercedendo pelos irmãos, estamos entrando em comunicação com os nossos irmãos para que aqueles que pensam em desistir ou aqueles que estão esfriando na fé sejam novamente renovados pelo Espírito de Deus por meio da palavra. Porque a palavra, a oração, a palavra é o nosso alimento, a oração é quem nos sustenta, quem nos coloca de pé a oração e a graça nos faz prosseguir. Por meio desta palavra, nós podemos alimentar alguns irmãos, e eu quero, neste momento, que alguns irmãos, se tiver acesso a esse vídeo, se o irmão tiver interesse de compartilhar, compartilhe, meu irmão. E nós vamos estar assim, nos momentos de tempo, a gente transmitir palavras para aqueles que muitas vezes não têm nem muito tempo de meditar na palavra, outros não têm tempo de falar da palavra. E eu creio que é útil para alguns irmãos. Veja que na primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 5, verso 23, veja que o apóstolo Paulo, escrevendo essa carta ali para os irmãos de Tessalônica, ele diz, no capítulo 5, verso 23, ele diz: "E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensível para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chamou, o qual também o fará." Bendito é o Senhor. Queridos, se nós permanecermos crendo nas promessas, se nós permanecermos crendo que o Senhor Jesus Cristo é o único que pode nos sustentar na fé, e o Espírito de Deus é aquele que nos faz caminhar, o Consolador que está pronto a nos consolar em todos os momentos, o nosso professor por excelência que nos ensina a compreender a palavra, nós vamos continuar, porque Jesus disse que os que perseverar até o fim será salvo, e é por meio do Espírito de Deus, é por meio de Jesus Cristo que nós vamos perseverar, por meio da palavra, a intercessão, as orações dos irmãos, é que nos faz caminhar. E veja que na carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Filipenses, ali na cidade de Filipe, veja que ele manda algumas advertências para os irmãos, para que os irmãos permaneçam firmes, que os irmãos permaneçam buscando a presença do Senhor. Aqui no capítulo 3, a partir do verso 17, ele diz: "Sede também, meus imitadores, irmãos, e tende cuidado, segundo o exemplo que tendes em nós, pelos que assim andam. Porque muitos há dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo chorando, que são inimigos da cruz de Cristo, cujo fim é a perdição, cujo Deus é o ventre, e cuja glória é para a confusão deles que só pensam nas coisas terrenas." Veja que o apóstolo Paulo, ele tinha essa preocupação com os irmãos, porque muitos irmãos, eles se interessam muito nas coisas da terra, mas o nosso alvo é o céu. A maior riqueza nossa é os céus, é a salvação em Cristo. Nós não vamos levar nada daqui. Viemos de mão vazia para a terra e daqui nós devemos nos esforçar para levar a salvação, pois a palavra nos dá de certeza que não levamos nada dessa terra. Vai ficar tudo aí é transitório e passageiro. E precisamos entender que sem o Senhor Jesus Cristo, nós não vamos conseguir a salvação. Não adianta a gente ficar cuidadoso com as coisas da terra, interessado com as coisas terrenas, porque pode nos trazer prejuízo e dificuldade. E veja que na mesma carta aos Colossenses,
no capítulo 3, o apóstolo Paulo ele continua falando. A partir do verso 1 ele diz: portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscais as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Bendito seja o Senhor. O Senhor Jesus Cristo, ele se entregou no Calvário para nos desprender deste mundo pecaminoso, para nos desprender das coisas terrenas e nós almejar os céus. É por meio de Jesus que nós vamos ser conduzidos à Cidade Santa, à Nova Jerusalém. Mas é necessário nos desprender dessas coisas terrenas, porque a Bíblia Sagrada diz, por meio de Jesus Cristo, que aonde tiver o nosso tesouro, ali está o nosso coração, e nós precisamos nos desprender disso. Eu te convido, meu querido, para você se desprender dessas coisas da terra, porque nós não sabemos até que dia nós vamos estar aqui. E muitas pessoas se prendem muito, e às vezes vai embora e não dá tempo nem gastar o que construiu. Fique atento, porque a vontade do Senhor é que nós nos desprendemos mesmo dessas coisas para que nós estejamos com o nosso coração preso em Jesus Cristo. Por isso que Paulo se sentia prisioneiro de Cristo, porque o coração dele estava preso nas coisas que pertencentes a Cristo Jesus. E nós devemos imitar Paulo, que ele diz: sejam meus imitadores como eu imitei a Cristo. E assim eu agradeço ao Senhor por esta palavra e que o Senhor nos guarda do mal deste mundo e abençoa esta nação em nome de Jesus Cristo.